Eu aprendi cedo que investir não é sobre parecer inteligente, é sobre ser paciente. Ao longo dos anos, eu vi muita gente perder dinheiro não por falta de informação, mas por tentar ser esperta demais. Eu nunca acreditei que o mercado fosse um cassino, nem que investir fosse um jogo para gênios. Sempre enxerguei o mercado como um reflexo da vida real, das empresas reais, dos produtos que as pessoas usam todos os dias. E foi exatamente aí que eu encontrei minha maior vantagem. Eu sempre acreditei que o investidor individual tem mais poder do que imagina. Eu vi isso repetidas vezes, enquanto muitos profissionais ficam presos a relatórios, telas e modelos complexos, o investidor comum está no mundo real, observando o que funciona, o que cresce, o que melhora a vida das pessoas. Eu vi empresas nascerem dentro de supermercados, shoppings, ruas comuns, muito antes de virarem manchetes em jornais financeiros. E quem prestou atenção primeiro, colheu os melhores resultados. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi que investir começa com observação, não com gráficos. Eu sempre disse que você não precisa entender tudo sobre economia para investir bem. Eu mesmo nunca tentei prever juros, inflação ou movimentos de curto prazo do mercado. Eu foquei em algo muito mais simples: entender negócios. Eu olhava para uma empresa e me perguntava se aquilo fazia sentido no mundo real, se o produto era bom, se as pessoas voltavam a comprar, se o crescimento era sustentável. Eu vi muita gente se perder tentando adivinhar o próximo grande movimento do mercado. Eu nunca joguei esse jogo. Eu sempre preferia entender a história por trás da empresa. Eu queria saber como ela ganhava dinheiro, se tinha vantagem competitiva, se conseguia crescer sem precisar de dívidas absurdas. Essas perguntas simples me protegeram de muitos erros que eu vi outros investidores cometerem. Uma das maiores lições que eu aprendi foi que ações não são números se movendo numa tela. Elas representam negócios vivos. Eu sempre tratei cada investimento como se estivesse comprando uma parte real de uma empresa. E quando você pensa assim, suas decisões mudam completamente. Você para de se desesperar com quedas temporárias e começa a se preocupar com fundamentos, com resultados, com consistência. Eu vi o mercado entrar em pânico muitas vezes. Vi crises, bolhas, euforias e colapsos. E em quase todos esses momentos, a maioria das pessoas reagia com emoção, não com razão. Eu aprendi que o maior inimigo do investidor não é o mercado, é ele mesmo. Medo e ganância destroem mais patrimônio do que qualquer recessão. Por isso, sempre defendi disciplina acima de tudo. Ao longo do tempo, eu percebi que existem diferentes tipos de empresas, e entender isso faz toda a diferença. Algumas crescem rápido, outras são estáveis, algumas são cíclicas, outras estão em recuperação. Eu nunca tratei todas como iguais. Eu aprendi a reconhecer em qual estágio cada empresa estava e alinhar isso com minhas expectativas. Esse simples ajuste mental evita frustrações e decisões ruins. Eu também vi muita gente desistir cedo demais. Pessoas que compravam uma boa empresa viam a ação ficar parada por meses ou anos e vendiam por impaciência. Pouco tempo depois, essa mesma empresa explodia em crescimento. Eu aprendi que tempo é um aliado poderoso de quem escolhe bem. Grandes retornos não vêm da pressa, vêm da persistência. Sempre acreditei que o investidor individual pode vencer, desde que jogue o jogo certo. Não tentando bater o mercado todos os meses, mas escolhendo boas empresas e dando tempo para elas crescerem. Eu nunca busquei a perfeição, busquei consistência. E foi isso que me permitiu atravessar décadas investindo com resultados sólidos. Eu vi modas surgirem e desaparecerem, setores que eram considerados imbatíveis virarem armadilhas, e empresas ignoradas se transformarem em gigantes. Isso me ensinou a nunca seguir a multidão sem pensar. Eu aprendi a desconfiar do entusiasmo excessivo e a me interessar pelo que ninguém estava olhando. Muitas das melhores oportunidades surgem quando ninguém está prestando atenção. E tudo isso reforçou algo que sempre esteve claro para mim. Investir bem é simples, mas não é fácil. Exige observação, paciência, estudo e, acima de tudo, autocontrole.
Quem entende isso cedo constrói patrimônio com muito mais tranquilidade. Quem ignora, passa a vida correndo atrás de promessas vazias. Eu não acredito em fórmulas mágicas. Acredito em fazer o básico muito bem feito, repetidamente ao longo do tempo. Foi assim que eu enxerguei o mercado. Foi assim que eu investi. E foi assim que eu vi pessoas comuns construírem resultados extraordinários, simplesmente por entenderem empresas melhores do que a média e terem coragem de esperar. Eu também aprendi que uma das maiores vantagens que alguém pode ter no mercado é saber exatamente o que possui. Ao longo do tempo, eu vi investidores comprarem ações sem a menor ideia do que a empresa fazia. Compravam porque alguém recomendou, porque estava subindo, porque parecia uma boa oportunidade. Eu nunca consegui investir assim. Para mim, se eu não consigo explicar em poucas palavras por que uma empresa ganha dinheiro, eu simplesmente não invisto nela. Eu sempre defendi que o investidor deve fazer a própria lição de casa. Não precisa ser um especialista, nem um analista profissional, mas precisa entender o básico. Eu acreditava que olhar um balanço não era um bicho de 7 cabeças. Receita crescendo, lucros consistentes, dívida sob controle. Essas informações contam uma história, e quem aprende a ler essa história passa a investir com muito mais confiança. Ao longo da minha experiência, eu percebi que muitas pessoas têm medo de números, quando na verdade deveriam ter medo de investir sem entendê-los. Eu vi empresas incríveis serem ignoradas porque não eram da moda, enquanto negócios frágeis recebiam atenção só porque estavam no centro das conversas. Isso sempre me pareceu ilógico. O mercado, muitas vezes, recompensa quem pensa com calma, enquanto os outros reagem por impulso. Eu também aprendi que não existe uma única maneira correta de investir, mas existe uma maneira errada muito comum: investir sem convicção. Quando você compra algo sem entender, qualquer queda vira motivo de pânico. Quando você entende o negócio, as oscilações deixam de ser ameaças e passam a ser apenas parte do caminho. Eu vi isso acontecer repetidamente. Ao longo do tempo, eu desenvolvi o hábito de acompanhar as empresas como se fossem histórias em andamento. Eu observava como elas reagiam a dificuldades, como lidavam com concorrência, como se adaptavam a mudanças. Empresas sólidas não precisam de um cenário perfeito para crescer. Elas encontram maneiras de avançar mesmo quando o ambiente não ajuda. Isso sempre foi um sinal importante para mim. Eu vi também que muitos investidores subestimam o poder do crescimento gradual. Eles querem resultados rápidos, ganhos imediatos, validação constante. Mas os maiores retornos que eu observei vieram de empresas que cresceram aos poucos, ano após ano, quase sem chamar a atenção. O mercado demora a perceber esse tipo de crescimento, e essa demora cria oportunidades para quem sabe esperar. Outra coisa que ficou clara para mim é que diversificação não significa falta de convicção. Eu nunca concentrei tudo em uma única ideia. Eu preferia ter várias boas empresas, sabendo que algumas iriam surpreender positivamente, outras apenas acompanhar o mercado e algumas inevitavelmente decepcionariam. O segredo nunca foi acertar todas, mas deixar que as vencedoras compensassem os erros. Eu vi muita gente abandonar boas estratégias porque teve uma experiência ruim no curto prazo. Uma perda, um ano difícil, uma fase negativa. Isso acontece, sempre aconteceu, mas eu aprendi que investir é um jogo de longo percurso. Quem desiste no meio do caminho raramente colhe os frutos que estavam logo à frente. Com o tempo, eu passei a valorizar cada vez mais a simplicidade. Quanto mais complicado alguém tentava tornar o investimento, mais erros cometia. Eu acreditava que boas ideias resistem a explicações simples. Se algo precisa de justificativas excessivas para parecer bom, provavelmente não é tão bom assim. Essa regra simples me poupou de muitos problemas. Eu vi investidores comuns alcançarem resultados extraordinários simplesmente porque prestaram atenção no que já conheciam. Empresas que frequentavam, produtos que consumiam, serviços que melhoravam claramente. Muitas dessas oportunidades estavam bem na frente delas, mas eram ignoradas porque pareciam simples demais para serem grandes ideias. E tudo isso reforçou uma convicção que eu carreguei durante toda a minha trajetória. O mercado recompensa quem observa com atenção, pensa de forma independente e age com paciência.
Não é preciso prever o futuro, nem vencer todos os dias. É preciso apenas tomar boas decisões repetidamente e dar tempo para que elas amadureçam. É assim que eu sempre enxerguei o investimento, e é assim que eu vi patrimônio ser construído de forma consistente, silenciosa e duradoura. Eu também aprendi que o maior inimigo do investidor comum raramente é o mercado. Na maioria das vezes é o próprio comportamento. Eu vi pessoas venderem boas empresas apenas porque o preço caiu no curto prazo, sem que nada tivesse mudado no negócio. Eu sempre acreditei que preço e valor são coisas diferentes. O preço se move todos os dias, o valor muda muito menos. Quem confunde os dois acaba tomando decisões precipitadas. Ao longo do tempo, eu passei a observar que o mercado cria ruído demais. Notícias, previsões, opiniões fortes surgem o tempo todo. Eu nunca consegui investir bem reagindo a cada manchete. Eu preferia observar os fundamentos e ignorar o barulho. Empresas não mudam de qualidade porque alguém escreveu um artigo pessimista sobre elas. Elas mudam quando seus números, seus produtos ou sua gestão mudam de verdade. Eu vi também que muitas pessoas procuram segurança onde ela não existe. Elas acreditam que empresas grandes nunca caem, que nomes famosos são garantias eternas. Eu aprendi cedo que tamanho não protege ninguém de decisões ruins. Ao mesmo tempo, empresas menores, quando bem administradas, podem crescer de forma extraordinária. O importante nunca foi o nome, mas o que estava por trás dele. Com o passar dos anos, eu desenvolvi uma atenção especial ao endividamento. Eu vi empresas promissoras serem destruídas não por falta de vendas, mas por excesso de dívida. Dívida tira flexibilidade. Em momentos difíceis, empresas muito endividadas não conseguem respirar. Para mim, isso sempre foi um sinal de alerta. Eu preferia negócios que pudessem atravessar tempos ruins sem depender de favores externos. Eu também aprendi a respeitar o tempo como aliado. Bons investimentos raramente parecem brilhantes no começo. Muitas vezes eles parecem entediantes, crescem devagar, quase invisíveis. Eu vi investidores abandonarem essas empresas cedo demais, apenas para assistirem, anos depois, a uma valorização que parecia óbvia em retrospecto. A paciência, para mim, nunca foi uma virtude abstrata, foi uma ferramenta prática. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que errar faz parte do processo. Eu nunca acertei todas. Algumas empresas decepcionaram, outras simplesmente não entregaram o que prometiam. Mas eu nunca tentei evitar erros a qualquer custo. Eu tentei evitar erros grandes demais. Quando as perdas são controladas, os acertos têm espaço para fazer a diferença. Eu sempre acreditei que investir deveria ser algo que você consegue sustentar emocionalmente. Se uma estratégia tira seu sono, provavelmente não é adequada para você. Eu vi pessoas seguirem métodos sofisticados que não conseguiam manter quando o mercado ficava difícil. Eu preferia abordagens simples, claras, que pudessem ser seguidas mesmo nos piores momentos. Outra coisa que ficou clara para mim é que resultados extraordinários não exigem genialidade constante. Eles exigem consistência. Eu vi pessoas inteligentes sabotarem seus próprios resultados por falta de disciplina. E vi investidores comuns superarem expectativas simplesmente porque mantiveram um processo sólido por muitos anos. Eu aprendi que observar empresas é, no fundo, observar comportamento humano. Consumidores escolhem produtos, gestores tomam decisões, concorrentes reagem. Tudo isso deixa rastros. Quem aprende a observar esses sinais ganha uma vantagem silenciosa. Não é uma vantagem imediata, mas é uma vantagem real. E quanto mais tempo passou, mais eu tive certeza de que o mercado não recompensa pressa. Ele recompensa clareza. Clareza sobre o que você possui, por que possui e quanto tempo está disposto a esperar. Quando essas respostas estão bem definidas, o investimento deixa de ser um jogo de adivinhação e passa a ser um processo consciente, construído passo a passo, exatamente como eu sempre acreditei que deveria ser. Com o tempo, eu também percebi que muitas pessoas complicam demais algo que poderia ser mais simples. Eu nunca precisei prever recessões, juros ou eventos globais para investir bem. Eu preferia gastar energia entendendo empresas específicas, seus produtos, seus clientes e sua capacidade de crescer. Quando você conhece bem um negócio, o cenário externo perde parte do poder de te assustar.
Eu vi investidores ficarem paralisados esperando o momento perfeito, esperando a confirmação, o fundo exato, o sinal claro, e enquanto esperavam, oportunidades reais passavam despercebidas. Eu aprendi que o mercado raramente toca uma campainha avisando que aquela é a hora certa. Investir sempre envolve incerteza. A diferença é se você entra sem entender nada ou se entra sabendo exatamente por que está ali. Ao longo da minha experiência, eu dei muito valor à observação do cotidiano. Grandes ideias muitas vezes surgem fora dos relatórios financeiros. Elas aparecem no supermercado, nas lojas, nas conversas com pessoas comuns. Eu vi tendências nascerem silenciosamente muito antes de virarem manchetes. Quem presta atenção cedo tem tempo a favor. Eu também aprendi que crescimento precisa ser analisado com cuidado. Nem todo crescimento cria valor. Empresas podem crescer receitas e ainda assim destruir capital. Eu sempre procurei entender se aquele crescimento era sustentável, se vinha acompanhado de margens saudáveis e se a gestão sabia alocar recursos de forma inteligente. Crescer por crescer nunca foi suficiente para mim. Outra lição que ficou clara é que previsões detalhadas costumam criar uma falsa sensação de controle. Eu vi modelos complexos falharem de maneira espetacular. Eu nunca confiei totalmente em projeções longas e precisas demais. Preferia cenários simples e margens de segurança baseadas em fatos concretos, não em expectativas otimistas. Eu percebi também que investir exige humildade. O mercado sempre encontra uma forma de mostrar que ninguém sabe tudo. Quanto mais cedo você aceita isso, menos decisões ruins toma por orgulho. Eu sempre tentei manter a mente aberta para revisar minhas próprias ideias quando os fatos mudavam. Apegar-se a uma tese errada pode ser muito mais caro do que admitir um erro. Com o passar dos anos, ficou evidente para mim que consistência supera intensidade. Não são movimentos espetaculares que constroem patrimônio, mas decisões razoáveis repetidas muitas vezes. Eu vi investidores buscarem o próximo grande acerto e ignorarem a força do tempo acumulando resultados sólidos. O efeito disso só aparece para quem permanece no jogo. Eu também entendi que volatilidade não é sinônimo de risco. Risco, para mim, sempre foi não entender o que você possui. Oscilações de preço fazem parte do caminho. O verdadeiro perigo é investir em algo que você não conseguiria explicar com clareza para outra pessoa. Quando não há compreensão, qualquer movimento do mercado vira motivo de pânico. Ao observar tudo isso, eu passei a valorizar ainda mais a simplicidade consciente. Não a simplicidade ingênua, mas aquela baseada em entendimento profundo. Quando você sabe o que está fazendo, não precisa correr atrás de cada novidade, nem reagir a cada opinião externa. Você segue seu processo, ajusta quando necessário e continua avançando, passo a passo, com a mesma lógica que sempre guiou minhas decisões. Com o tempo, eu percebi que um dos maiores erros do investidor comum é tentar agir como especialista em tudo. Eu nunca tentei entender todos os setores. Eu sempre preferi atuar dentro do que eu chamo de círculo de familiaridade. Quando você investe em algo que faz parte do seu dia a dia, você já começa com uma vantagem invisível. Você reconhece mudanças antes dos números aparecerem nos balanços. Eu vi muita gente ignorar boas empresas só porque não pareciam sofisticadas o suficiente. Negócios simples, previsíveis e até entediantes muitas vezes entregam resultados extraordinários ao longo do tempo. Eu nunca procurei genialidade, procurei clareza. Quando algo era fácil de explicar, geralmente também era mais fácil de acompanhar. Outra coisa que aprendi é que preço importa, mas história importa mais. Uma empresa excelente pode ser um péssimo investimento se o preço embute expectativas irreais. Ao mesmo tempo, uma empresa comum pode se tornar uma grande oportunidade se o mercado estiver excessivamente pessimista. Eu sempre busquei esse descompasso entre percepção e realidade. Eu também vi como o medo coletivo cria distorções. Quando todos estão assustados, bons negócios são jogados fora junto com os ruins. É nesse momento que o investidor preparado encontra suas melhores oportunidades. Não porque ele seja corajoso, mas porque ele fez o trabalho antes. O preparo transforma caos em oportunidade. Ao longo da minha trajetória, eu aprendi a separar paciência de passividade. Paciência é esperar quando nada precisa ser feito. Passividade é não agir quando as evidências são claras. Saber a diferença exige atenção contínua. Eu nunca fiquei parado por preguiça, mas também nunca me movi por ansiedade. Eu observei que a maioria das pessoas subestima o poder de manter boas empresas por tempo suficiente. O mercado recompensa quem permite que os resultados se acumulem.
Vender cedo demais costuma ser tão prejudicial quanto comprar mal. Eu sempre acreditei que o tempo é o maior aliado de quem escolhe bem. Eu também percebi que narrativas atraentes não pagam dividendos. Histórias bonitas não substituem lucros consistentes. Sempre que algo parecia bom demais para ser verdade, geralmente era. Eu preferia perder uma moda do que perder capital. O custo de ficar de fora é quase sempre menor do que o custo de errar feio. No fim, investir nunca foi, para mim, sobre prever o futuro com precisão. Foi sobre aumentar as chances de estar certo ao longo do tempo. Eu não precisei acertar sempre, eu só precisei estar certo com mais frequência do que errado e deixar o tempo fazer o resto. É assim que retornos extraordinários surgem de decisões aparentemente comuns, repetidas com disciplina e entendimento. Ao longo dos anos, eu entendi que uma das maiores vantagens do investidor individual é justamente não precisar agir como uma instituição. Eu nunca tive que justificar cada decisão para um comitê, nem seguir modismos para parecer inteligente. Essa liberdade permite olhar onde poucos estão olhando e permanecer ali quando a maioria perde a paciência. Eu sempre observei que grandes oportunidades raramente se anunciam com alarde. Elas aparecem disfarçadas de empresas pequenas, ignoradas, mal compreendidas ou simplesmente fora do radar. Quando todo mundo já concorda que algo é uma grande oportunidade, geralmente ela já deixou de ser. Eu aprendi a desconfiar do consenso confortável. Outra coisa que ficou clara para mim é que crescimento, por si só, não é virtude. Crescer rápido, sem estrutura, costuma destruir valor. Eu preferia empresas que cresciam de forma consistente, financiadas pelos próprios lucros, sem depender de promessas eternas. Crescimento saudável deixa rastros claros nos números, e eu sempre segui esses rastros com atenção. Eu também vi muita gente se perder tentando prever movimentos macroeconômicos. Juros, inflação, ciclos, política, tudo isso influencia o mercado, mas raramente decide o destino de uma boa empresa. Eu nunca baseei minhas decisões em previsões grandiosas. Eu foquei no que estava sob meu controle, entender o negócio, acompanhar os resultados e avaliar se a tese continuava válida. Com o tempo, percebi que volatilidade assusta mais do que deveria. Oscilações de preço não são risco em si. Risco é não saber o que você possui. Quando eu entendia profundamente uma empresa, quedas de curto prazo não me incomodavam. Muitas vezes eram apenas ruído ou oportunidades disfarçadas. Eu aprendi a tratar erros como parte do processo, não como falhas morais. Nem todo investimento dá certo, e isso é normal. O que realmente importa é que os acertos sejam grandes o suficiente para compensar os erros. Eu nunca precisei de perfeição, precisei de assimetria favorável. Outra lição importante foi perceber que disciplina não é rigidez. Eu mudei de ideia várias vezes quando os fatos mudaram. Apegar-se a uma tese por orgulho é uma das formas mais rápidas de destruir capital. Eu sempre procurei estar mais comprometido com a realidade do que com minha opinião inicial. Eu também entendi que acompanhar empresas exige curiosidade contínua. Não basta comprar e esquecer. É preciso observar concorrentes, mudanças de comportamento do consumidor, novos produtos, pequenas pistas que indicam se o negócio está evoluindo ou se deteriorando. Investir bem é um processo ativo de observação, mesmo quando a ação em si é não fazer nada. No fundo, eu nunca vi o mercado como um lugar para provar inteligência, mas como um ambiente de probabilidades. Cada decisão é uma aposta informada, não uma certeza absoluta. Quem aceita isso tende a agir com mais humildade e menos ansiedade. E humildade no mercado é uma vantagem competitiva silenciosa. Com o passar do tempo, ficou claro para mim que os melhores resultados vêm de fazer coisas simples, melhor do que a maioria, por tempo suficiente. Entender o que você compra, pagar um preço razoável, ter paciência, evitar erros óbvios. Nada disso é glamuroso, mas é exatamente essa simplicidade consistente que separa quem apenas participa do mercado de quem realmente constrói riqueza através dele. Eu também percebi cedo que histórias atraentes são perigosas quando não vêm acompanhadas de números sólidos.
O mercado adora narrativas, mas narrativas não pagam dividendos nem sustentam lucros ao longo do tempo. Eu sempre preferi empresas que mostravam resultados antes de prometer futuros brilhantes. Promessas são baratas, execução consistente é rara. Ao longo da minha trajetória, eu vi muita gente confundir popularidade com qualidade. Empresas muito comentadas, presentes em todas as manchetes, geralmente já carregam expectativas altas demais embutidas no preço. Eu me sentia mais confortável analisando negócios que ninguém tinha paciência de estudar, setores considerados sem graça, empresas que não rendiam conversas animadas em festas. Muitas vezes, era exatamente ali que estavam as melhores oportunidades. Eu aprendi a prestar atenção especial em categorias simples, varejo, serviços, produtos do dia a dia. Se eu conseguia entender como a empresa ganhava dinheiro em poucos minutos, isso já era um bom sinal. Complexidade excessiva costuma esconder fragilidade. Um bom negócio resiste ao tempo justamente porque é fácil de explicar. Outra coisa que ficou muito clara para mim é que tempo é um aliado poderoso quando você está do lado certo da equação. O mercado pode ignorar uma empresa por anos, mas se os lucros continuam crescendo, mais cedo ou mais tarde o preço acaba acompanhando. Ter paciência enquanto isso acontece exige convicção, e convicção só existe quando você fez o trabalho de casa. Eu também vi que diversificação excessiva é, muitas vezes, falta de convicção disfarçada. Não se trata de apostar tudo em uma única ideia, mas de entender profundamente algumas boas ideias. Quando você conhece bem o que possui, não sente a necessidade de reagir a cada manchete ou a cada oscilação diária. Ao longo do tempo, eu percebi que o investidor comum subestima o poder dos pequenos acertos repetidos. Ganhos moderados, consistentes, reinvestidos ao longo dos anos, criam resultados que parecem extraordinários apenas para quem não respeita o efeito do tempo. Não é mágica, é matemática aplicada com disciplina. Eu sempre acreditei que o maior inimigo do investidor é o próprio comportamento. Medo e ganância aparecem nos piores momentos possíveis. Comprar quando tudo parece seguro e vender quando tudo parece incerto é um padrão recorrente. Eu tentei fazer exatamente o oposto, não por coragem, mas por lógica. Também aprendi que acompanhar o próprio desempenho com honestidade é fundamental. Não para se punir, mas para aprender. Cada erro carrega uma lição embutida, desde que você esteja disposto a olhar para ele sem desculpas. O mercado é um professor duro, mas extremamente justo com quem presta atenção. Com o passar dos anos, eu fiquei cada vez mais convencido de que investir bem não é sobre prever o futuro, mas sobre reconhecer padrões repetitivos de comportamento humano. E esses padrões mudam muito pouco. Excesso de otimismo, pânico, modismos, abandono precoce de boas ideias, tudo isso se repete geração após geração. No fim das contas, eu nunca busquei movimentos brilhantes ou decisões espetaculares. Eu busquei coerência. Coerência entre o que eu entendia, o que eu comprava e o tempo que eu estava disposto a esperar. Essa coerência, mantida ao longo dos anos, foi o que realmente fez a diferença. E essa coerência também passa por aceitar que você não vai acertar sempre. Eu nunca precisei estar certo o tempo todo para ter bons resultados. Bastou estar certo com mais frequência do que errado e, principalmente, evitar erros grandes. O mercado pune exageros, não pequenas imperfeições. Quando você entende isso, a pressão de ser brilhante desaparece e sobra espaço para ser consistente. Eu vi muitos investidores desistirem cedo demais de boas empresas simplesmente porque o preço ficou parado por um tempo. Existe uma impaciência estrutural no mercado. As pessoas querem validação rápida, querem que o gráfico confirme a decisão imediatamente, mas empresas não crescem em linha reta. Resultados vêm em ciclos, e quem não suporta períodos de silêncio acaba entregando o melhor ativo que existe, o tempo. Sempre que eu analisava um negócio, eu me perguntava como ele se encaixava na vida real das pessoas. Produtos e serviços que resolvem problemas simples tendem a permanecer relevantes por décadas. Modismos passam, necessidades básicas ficam. Quando você encontra uma empresa que atende uma necessidade recorrente e ainda consegue expandir gradualmente, você não precisa de previsões sofisticadas para enxergar valor ali.
eu também aprendi a desconfiar de números isolados. Um trimestre bom não faz uma grande empresa. Um ano ruim não destrói um bom negócio. O que importa é a tendência ao longo do tempo. Crescimento consistente de lucros, margens estáveis, retorno razoável sobre o capital. Nada disso é empolgante de contar, mas é exatamente isso que sustenta resultados de longo prazo. Outra lição importante foi entender que informação não é vantagem por si só. Todo mundo tem acesso a dados. A vantagem está na interpretação e principalmente na capacidade de agir diferente da maioria. Saber algo que todos sabem não muda nada. Agir quando a maioria está distraída ou emocionalmente comprometida com uma narrativa é onde as oportunidades surgem. Eu sempre incentivei investidores a olharem ao redor antes de olharem para relatórios complexos. Muitas ideias surgem da observação cotidiana. Lojas cheias, produtos que ganham espaço, marcas que se tornam parte do hábito das pessoas. O mercado financeiro gosta de parecer distante da vida real, mas os melhores investimentos quase sempre nascem dela. Com o tempo, eu fiquei mais cético em relação a previsões macroeconômicas. Elas parecem sofisticadas, mas raramente são úteis para decisões práticas. Eu preferi focar em empresas individuais, no que elas fazem bem, no quanto conseguem crescer e no preço que estou pagando por isso. O resto é ruído. Eu também percebi que simplicidade exige disciplina. É tentador complicar tudo, buscar modelos elaborados, teorias elegantes, mas simplicidade bem executada costuma vencer no longo prazo. Entender o negócio, pagar um preço razoável e dar tempo para a história se desenvolver parece simples demais para funcionar. E talvez seja exatamente por isso que funciona. Ao longo dos anos, eu vi que os maiores retornos não vieram de decisões dramáticas, mas de permanecer investido enquanto a empresa fazia o trabalho silencioso de crescer. O mercado eventualmente reconhece isso, não no ritmo que você deseja, mas no ritmo que a realidade permite. No fundo, investir bem nunca foi sobre genialidade, foi sobre curiosidade, paciência e disposição para pensar por conta própria. Eu confiei mais no que conseguia entender do que no que parecia impressionante. E essa escolha, repetida muitas vezes ao longo do tempo, foi o que realmente construiu resultados consistentes. E pensar por conta própria, na prática, significa aceitar períodos de desconforto intelectual. Muitas vezes eu estava comprado em empresas que ninguém comentava, que não apareciam em manchetes, que não geravam entusiasmo em mesas de bar ou em programas de televisão. Isso não me incomodava. Na verdade, era um bom sinal. Quando todo mundo concorda com uma ideia, o preço geralmente já refletiu essa concordância. Eu sempre acreditei que o investidor individual tem vantagens que os grandes fundos não têm. Ele pode agir rápido, pode comprar empresas menores, pode manter posições sem precisar justificar cada movimento, mas essa vantagem só existe se ele não tentar imitar o comportamento institucional. Quando o investidor pessoa física tenta agir como um gestor profissional, normalmente perde o que tinha de melhor: flexibilidade e independência. Ao longo do tempo, eu vi muitas pessoas complicarem decisões simples por medo de parecerem ingênuas. Elas preferem errar com o consenso do que acertar sozinhas. Mas o mercado não recompensa sofisticação aparente, recompensa resultados. E resultados vêm de decisões corretas repetidas, não de discursos bem articulados. Outra coisa que aprendi é que vender também faz parte da disciplina. Não existe investimento eterno apenas por apego emocional. Eu sempre avaliei se a tese original ainda fazia sentido, se o crescimento desacelerava de forma estrutural, se a empresa perdia vantagem competitiva ou se o preço ficava completamente desconectado da realidade, eu não via problema em sair. Permanecer por orgulho costuma ser mais caro do que admitir que o cenário mudou. Eu também observei que muitas pessoas confundem volatilidade com risco. Preço oscilando não significa que o negócio está pior. Às vezes significa apenas que o mercado está impaciente. O verdadeiro risco está em não entender o que você possui. Quando você entende o negócio, a volatilidade vira ruído. Quando você não entende, qualquer oscilação vira pânico. Com o passar dos anos, ficou claro para mim que tempo é o principal aliado de um bom investimento. Mas tempo só trabalha a seu favor se você não sabota o processo. Trocar de estratégia a cada ciclo, perseguir modas e reagir emocionalmente a notícias transforma o tempo em inimigo. Permanecer consistente transforma o tempo em vantagem competitiva.
Eu sempre encarei o mercado como um mecanismo de transferência de riqueza de pessoas impacientes para pessoas pacientes. Essa frase pode soar simples, mas ela resume muita coisa. A maioria não perde dinheiro por falta de oportunidade, perde por falta de temperamento. Conhecimento ajuda, mas controle emocional decide. Também aprendi que diversificação excessiva pode ser apenas outra forma de insegurança. Ter dezenas de posições que você não acompanha de perto não reduz risco real, apenas cria a ilusão de proteção. Eu preferi conhecer bem menos empresas, mas conhecê-las de verdade. Profundidade quase sempre vence dispersão. No fim das contas, investir bem é uma extensão de como você lida com decisões na vida. Clareza, paciência, humildade intelectual e disposição para aprender continuamente. Eu nunca vi isso mudar. Os ciclos passam, os ativos mudam, as narrativas se renovam, mas esses princípios permanecem. E quem os respeita, mesmo sem pressa, acaba construindo resultados que parecem extraordinários para quem só observa o final da história. E é curioso como, ao longo do tempo, essas verdades simples continuam sendo ignoradas. Eu vi pessoas brilhantes perderem dinheiro não porque erraram na análise, mas porque não suportaram esperar. Elas acertaram a empresa, acertaram o setor, acertaram o momento inicial e erraram no comportamento. Saíram cedo demais porque o mercado demorou mais do que o ego delas estava disposto a aceitar. Eu sempre acreditei que o melhor investimento é aquele que você consegue explicar em poucas frases claras. Se você precisa de uma planilha complexa para justificar a compra, provavelmente está tentando se convencer, não entender. Negócios realmente bons costumam ser simples na essência, mesmo que tenham operações sofisticadas por trás. O investidor não precisa entender cada detalhe técnico, precisa entender o motor de crescimento e o que pode quebrá-lo. Outra coisa que aprendi observando milhares de empresas é que crescimento pelo crescimento não significa nada. Crescer receita sem aumentar valor é apenas correr mais rápido no mesmo lugar. Eu preferia empresas que cresciam de forma consistente, com margens saudáveis e retorno real sobre o capital. Isso raramente aparece em manchetes, mas aparece nos números ao longo dos anos. Também percebi que muita gente se apaixona por histórias, não por negócios. Histórias são confortáveis, porque fazem sentido imediato. Negócios exigem trabalho para serem entendidos. Quando alguém investe apenas porque todo mundo está falando, geralmente está comprando a narrativa no topo, não o valor no início. O mercado adora vender histórias caras para quem não quer fazer lição de casa. Ao longo da minha trajetória, ficou claro que não existe método perfeito, mas existe método compatível com a sua personalidade. Eu nunca tentei prever o mercado, ciclos econômicos ou movimentos de curto prazo. Eu foquei em encontrar empresas que pudessem crescer por muitos anos e deixei o tempo fazer o trabalho pesado. Isso exige confiança no processo, não ansiedade por confirmação imediata. Eu vi também como a comparação constante destrói bons investidores. Olhar para o desempenho dos outros gera decisões apressadas. Quando você começa a investir para não ficar para trás, já perdeu o controle da estratégia. O único parâmetro relevante é se suas decisões continuam lógicas à luz dos fatos, não se alguém ganhou mais em um período específico. Outro ponto fundamental é aceitar que você estará errado com frequência. Eu nunca acertei todas, nem perto disso. O que fez diferença foi acertar algumas poucas de forma grande e não destruir o capital nos erros. Perder pequeno e ganhar grande não é um slogan bonito, é uma regra prática. Quem tenta evitar qualquer perda, acaba evitando também os grandes ganhos. Com o tempo, eu entendi que o mercado não exige ação constante, ele oferece oportunidades esporádicas. Passar longos períodos sem fazer nada não é sinal de incompetência, é sinal de disciplina. A maioria sente a necessidade de agir para se sentir produtiva. E eu aprendi que muitas vezes a melhor decisão é simplesmente esperar. No fundo, investir não é sobre estar sempre certo, é sobre permanecer no jogo tempo suficiente para que as probabilidades trabalhem a seu favor. Quem pula de estratégia em estratégia raramente fica tempo bastante em uma boa ideia para colher seus frutos. Consistência parece entediante, mas é extremamente eficaz. E quando olho para trás, vejo que as maiores recompensas vieram de decisões que pareciam óbvias depois de muitos anos, mas que exigiram convicção no início. Convicção não nasce da opinião alheia,
Ela nasce do entendimento profundo do que você possui. Quando isso existe, o ruído perde força. Quando não existe, qualquer manchete vira motivo de dúvida. No final, tudo se resume a isso. Investir bem é pensar com clareza quando o ambiente incentiva a confusão. É manter simplicidade quando o mercado vende complexidade. É ter paciência quando a maioria está com pressa. E quem consegue fazer isso, sem espetáculo, sem urgência e sem distrações, acaba descobrindo que resultados extraordinários raramente vêm de movimentos extraordinários, mas de decisões simples executadas com consistência ao longo do tempo.